Salve galera, tá começando mais um vídeo do Conversa Automotiva. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo. E se você não conhece o nosso Instagram, vou estar deixando o link aí na descrição, passa lá, segue e fica por dentro de tudo que vai rolar aqui no canal e também das postagens que a gente faz lá. Então todo dia é conteúdo 100% automotivo. Então vamos falar de carro. Bom, então hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a nova Mitsubishi 200 Triton Sport. Eu vou falar o que foi que eu gostei nela, o que eu achei do lançamento e tal. Eu acompanhei a live do lançamento da L200 e fiquei por dentro de tudo o que aconteceu, o que foi melhorado e tal. E aqui nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre o que eu gostei, o que eu não gostei. Então eu vou listar aqui para vocês e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Bom, então a Mitsubishi L200 para mim é de longe a picape mais versátil do mercado. Então, porque a gente consegue utilizar ela em vários tipos de terreno e tal. A gente consegue utilizar ela na fazenda para trabalhar, consegue também utilizar em trilhas off-road, na cidade ou até em viagens. Então, para mim, ela é a picape mais equilibrada no mercado porque a gente consegue utilizar ela desses diversos modos aí. O que para mim é uma característica boa, porque muita picape que a gente tem aqui no mercado, a gente fica meio que preso a só utilizar ela naquele meio, que é o caso da Amarok V6. A Amarok V6 para mim, ela é feita para andar no asfalto, porque até pelo modo em que a picape se apresenta, por exemplo, até o pneu da picape não é mais nem um pneu de uso misto, é um pneu próprio para asfalto. Então isso aí influencia bastante no comportamento da picape. Então a gente percebe que o projeto em si da caminhonete não foi feito para ser tão versátil assim. Eu encaro a Amarok como se ela fosse um carro que fosse 70% on-road e 30% off-road. Então para mim o uso principal dela é sim o uso urbano. E no caso da L200 não. A L200 a gente consegue ver, estruturalmente falando, que ela é uma picape que foi preparada para todo tipo de uso. Por exemplo, você consegue utilizar ela nessas diversas maneiras que eu falei aqui. Até como eu já vi e vejo até hoje. Picape sendo utilizada para trabalhar, para trilha. Muita gente usa na cidade como um carro convencional. E muita gente pega estrada com a picape. Então, estruturalmente falando, eu acho que a Mitsubishi L200 Triton Sport é uma picape que se mostra bastante versátil em relação a algumas concorrentes no mercado. A L200 é a única que apresenta essa característica? Não. Outra picape que eu acho que seja bastante versátil também é o caso da Chevrolet S10. A Chevrolet S10, estruturalmente falando, a gente consegue reunir essas características também. Ela é uma picape muito confortável, dá para a gente utilizar sossegado para viajar e na cidade. Também aguenta o trabalho e também tem bastante força para a gente fazer algum trilho off-road. Bom, e essa nova versão de L200, novo modelo na verdade, ela reforçou ainda mais essas características que eu falei agora de versatilidade. Porque fazendo uma breve análise, a gente nota que ela melhorou bastante em termos de segurança e também em termos de assistência ao motorista. Então a gente tem melhorias no sistema off-road dela, melhorias no sistema de segurança dela, que é um ponto importante para a estrada e também para a cidade, e também assistentes de comodidade, que eu vou chamar assim nesse vídeo, para ajudar no trânsito. Por exemplo, a gente tem aquele controle de aclive que não deixa a picape descer. A gente tem o controle de velocidade adaptativo, que isso aí é algo que, na minha opinião, é bastante interessante para quem mora em cidade grande, que precisa enfrentar aquele anda e para. Então o carro já faz isso por si próprio, então é um ponto bem interessante. Aumenta muito a versatilidade do carro. E também o controle de permanência de faixa, porque isso aí ajuda bastante também em termos de viagem e tal, e até na cidade para poder a gente não estar utilizando duas faixas e tal. Isso aí são características, são tecnologias que ajudam bastante no uso da picape em meio urbano, o que reforça o seu uso misto.
Bom, então passando para os pontos positivos que eu gostei nessa picape, o primeiro de todos, sem dúvida, foi o avanço tecnológico que essa picape foi submetido. Então aqui a gente tem diversos controles de segurança e tal que ajudam demais a dirigibilidade e também na segurança do condutor. Então eu gostei bastante do conjunto de sensores que foi instalado na picape e também dos sistemas, que foram os sistemas de pré-colisão, também do sistema de controle adaptativo de velocidade, o sensor de tráfego cruzado, que é quando a gente engata a marcha ré. A partir do momento em que o carro percebe que tem algum veículo se aproximando, ele não deixa o carro avançar. Isso aí impede que a gente tenha uma colisão com o veículo que está se aproximando, até porque está no ponto cego da picape. Então isso aí é um ponto bem interessante, que ajuda demais a gente a manobrar um carro tão grande como é uma picape. Também a gente tem diversos alertas de proximidade de veículos, de pessoas e tal. Então é tudo para poder melhorar a gente a guiar a picape nos seus pontos cegos e tal, dentro de um meio urbano, de um trânsito e tal. Isso aí ajudou bastante. Também a gente tem todo o sistema de segurança, né? A gente tem 9 airbags nessa versão, algo que é bastante interessante. Temos a frenagem autônoma a partir do momento em que o carro percebe que o veículo da frente se aproxima de uma velocidade mais elevada. O carro automaticamente freia, então isso aí ajuda demais aquelas pessoas que são mais desapercebidas, que são um pouco desligadas no trânsito, entendeu? Isso aí ajuda demais na prevenção de acidentes. Então outro ponto que eu achei interessante também foi o auxílio de estabilidade de trailers, que muita gente sabe que quando a gente coloca um reboque na picape, isso aí tende a fazer com que ela oscile, né, em altas velocidades e também nas curvas e tal. Então essa assistência de reboque aí foi um ponto bastante interessante que a Mitsubishi colocou na L200. Então, continuando os itens, a gente tem o controle automático dos faróis, que na L200, quando você está viajando à noite, que o carro percebe que vem outro de frente, então ele automaticamente dá luz baixa, e quando esse carro passa, automaticamente ele retorna para a luz alta. E então isso aí aumentou ainda mais a comunidade ao rodar na L200 Triton Sport. Então para mim, eu acho que da versão passada para essa de agora, então eu acho que a L200 evoluiu muito bem, desde a versão passada até essa versão atual, que foi lançada há pouco tempo. Evoluiu muito, parece até outra picape, não só falando dos itens de segurança, mas também dos itens de comodidade. Um carro que é totalmente novo, digamos assim, muito mais completo. Então foi uma evolução tremenda da Mitsubishi que ela proporcionou para essa picape. Outro ponto que eu achei bastante interessante foi sim o design da picape. Para mim, de longe, disparada, a picape mais bonita do mercado. Na minha opinião, é a picape mais bonita do mercado. Essa nova L200 ela segue o conceito Advanced Dynamic Shield da Mitsubishi, que é essa nova identidade visual. Para quem não sabe, o Dynamic Shield, o inicial, era aquele conceito que a gente foi apresentado lá na Mitsubishi Outlander 2016 e em seguida na Pajero Sport 2017, que ela já tinha sido lançada lá no mercado exterior. Então a gente segue aquela tendência do cromado ao redor dos faróis que se encontravam na grade. Então eu sempre achei esse conceito bem bonito. E o Advanced Dynamic Shield, que é o facelift do Dynamic Shield, acentuou ainda mais aquela parte de baixo do farol, onde a gente tem o farol de neblina e as setas agora do carro. Então isso aí deixou o carro com uma cara bem mais robusta, uma picape bem mais robusta, bem mais quadrada, que na minha opinião é bem mais bonito. Não gosto tanto de picapes arredondadas. E deixou o carro com cara de rústico, ficou bem mais bonita. Outro ponto que merece destaque também nos pontos positivos são as alterações mecânicas que foram feitas na L200. Para quem não sabe, essa nova L200 Triton Sport, ela tem um câmbio agora de 6 marchas, o automático de 6 marchas.
Isso aí foi um ponto bastante interessante da Mitsubishi, porque a tendência do mercado hoje em dia é aumentar os motores das picapes, entendeu? Então a gente tem a Amarok V6, a S10 continuou 2.8, só que melhorou o funcionamento do motor com a nova turbina e tal. E a Mitsubishi ela está indo meio que ao contrário desse caminho. Antigamente a gente notava que a Mitsubishi ia mais pelo caminho de aumentar o tamanho dos motores e tal. Quando a gente migrou da L200 para a L200 Triton, que passou de um motor 2.5 turbo diesel para um motor 3.2. Então a gente meio que notava essa característica de querer mais potência do mercado e tal. E hoje em dia a Mitsubishi segue uma filosofia diferente, porque ela busca mais a eficiência do motor do que a potência propriamente dita. Porque pensem comigo, foi uma ideia mais inteligente trocar o câmbio do que manter o mesmo câmbio e aumentar a potência do motor. Porque vejam só, esse novo câmbio de 6 marchas da Mitsubishi, ele é reprogramado para ter as primeiras marchas mais curtas, ou seja, a picape vai ter mais torque em baixa rotação e também vai ter um desempenho melhor também em baixa rotação. A picape vai acordar mais cedo. Então a Mitsubishi meio que nem precisou aumentar a potência do veículo para poder ter um desempenho melhor. Então a gente conseguiu reunir essas características boas. Por exemplo, conseguiu manter a eficiência do motor, um motor que tem uma potência relativamente na média do mercado, não é nada extraordinário, mas também não é nada fraco, e conseguiu ter um desempenho que, digamos assim, fosse coisa de outro nível apenas em trocar o câmbio. Por exemplo, quando mudou da L200 3.2 para 2.4, que é essa Sport que a gente tem agora, tudo bem que ela tem 10 cavalos a mais, só que ela conservava o mesmo câmbio de 5 marchas. Então, quando você andava no L200 3.2 e depois andava no L200 2.4, você via que a 2.4 parecia um carro que tinha bem mais potência. Por exemplo, a diferença dos motores era apenas de 10 cavalos. A 3.2 tinha 180, a 2.4 tinha 190. Só que, na prática, a diferença parecia que era de 20 cavalos. Parecia que a 200 tinha 200 cavalos em comparação à de 180. E quando a Mitsubishi trocou esse novo câmbio, então esse comportamento melhorou ainda mais. Ou seja, o desempenho da picape também melhorou. Então foi aquela história que todo mundo saiu ganhando. O consumidor do nova L200 ela vai ter aquela mesma eficiência energética que tinha, aquela mesma economia e tal, o mesmo comportamento, só que vai ter bem mais desempenho devido a esse novo câmbio de 6 marchas. Bom, então passando para os pontos que poderiam ser melhores nessa picape, eu separei alguns aqui. Então o primeiro deles foi que ela deveria ter saído mais próxima do modelo que foi anunciado lá no Japão, do modelo que é vendido no exterior. Por que eu estou falando isso? Eu notei que faltou alguns equipamentos aqui que foram apresentados lá no modelo exterior, que não foi colocado nessa nova L200. Então, eu assisti a live dela e tal, e vi que a galera não falou nisso aí, e também eu estudei o carro todo e também vi que não tem esse sistema. O sistema é o sistema de câmera 360 graus, que isso aí foi uma tecnologia que a L200 já tinha adotado há muito tempo lá no mercado exterior, e que algumas picapes aqui do Brasil até copiaram essa tecnologia, que foi o caso da Nissan Frontier. Então essa tecnologia foi pioneira lá na L200. E a Mitsubishi não trouxe isso aqui para o Brasil, que eu achei que foi uma penalidade enorme, porque já que era para inovar a picape e tal, então tinha que inovar com tudo que tinha direito. Outro ponto que eu não gostei foi até o detalhe da tampa traseira da nova L200, que foi aproveitada, digamos assim, da versão passada, que isso aí eu não tinha notado até então. Foi até o meu amigo lá do Universo 4x4, um abraço aí para vocês, que notou esse detalhe aí na tampa traseira da nova L200. Então é diferente do modelo lá que é vendido no Japão. A câmera de ré é saltada, tem aquele narizão lá na tampa.
e lá que é vendido no Japão é embutido no detalhe cromado. Então isso são detalhes que fazem a diferença. Por exemplo, na minha opinião é economia muito besta, porque não vai custar tão mais caro para poder a gente mudar esse sistema de câmera de lugar e tal. Então pode até parecer besteira, mas é algo que fica mais harmonioso, ou seja, não tem para que a gente estar meio que guardando as cores da versão passada nessa versão nova. Eu acho que é até meio sem sentido. Outro ponto também que poderia ser melhor é o caso da versão Outdoor, que a Mitsubishi aqui no Brasil sempre tem a tradição de manter a versão passada como a versão Outdoor, só que na minha opinião seria mais vantajoso se lançasse a nova versão também no estilo Outdoor, até porque tem gente que prefere essas versões mais aventureiras das picapes, que é a galera que compra a Ranger Storm, a Frontier, a Attack. Então a Mitsubishi meio que fica isenta de vender uma picape tão bonita como essa nova L200 para essa galera aí que gosta de um modelo mais, digamos assim, mais esportivo e tal, mais off-road. Então é um ponto que também poderia melhorar, seria lançar a versão Outdoor também nessa versão 2021. E o outro ponto mais importante de todos é sim o seu preço. Para todos esses itens que faltou colocar na L200, eu acho que o preço dela não é tão justo, são R$232 mil. Então eu acho que pela falta desses equipamentos ela deveria ser bem mais barata, ali na faixa de pelo menos R$210 mil no máximo. Então até porque virou moda lançar picape aqui no Brasil com mais de R$200 mil. Todas as montadoras estão seguindo essa mesma filosofia, toda picape, topo de linha, mais de R$220 mil. Então, para essa falta de equipamento, eu acho que seria mais interessante se esse preço fosse bem mais baixo. Bom, no mais é uma picape que me agrada, eu gosto bastante da Mitsubishi L200 Triton Sport. Tem vários pontos a melhorar, isso aí é verdade, só que se a gente levar em consideração todas as concorrentes de mercado, eu acho que para mim é uma das melhores opções que a gente pode comprar. Bom, então esse é o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, curta, comente, compartilhe. Fazendo isso, você ajuda demais a gente a produzir conteúdo assim como esse. Até a próxima semana, forte abraço.